Bom, vou tentar pegar essa polêmica aí do Flow Podcast para tentar ensinar um pouco sobre esse cenário de fascismo, nazismo e como que isso é construído e como que isso faz total sentido nisso que aconteceu com o Flow Podcast. Espero que faça sentido, espero que vocês possam absorver alguma dessa informação que eu vou falar aqui. Primeiro de tudo é a gente fazer um exercício de entender que ideias dessa magnitude, que o Monark falou que teria que ter um partido nazista regulamentado aqui no Brasil, entender que esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento não é um pensamento que está posto para a gente a priori. É um pensamento que vem sendo construído ao decorrer do tempo, ao decorrer de falas que não são tão problemáticas assim, mas ainda problemáticas, como, por exemplo, na criação do Flow Podcast, o Monark falar: a gente tem que ter liberdade de expressão, ponto final. Beleza, todo mundo concorda com isso. Passa um tempo, ele virar e falar assim: eu acho que a pessoa pode opinar sobre qualquer coisa. Beleza. Passa mais um tempo, ele vira e fala: eu acho que tem que opinar até sobre coisas que talvez não deveriam ser opinadas. Opa, como assim? O que você está querendo dizer? Passa um tempo, ele vira e fala: gente, será que ter uma opinião racista é crime? Opa, peraí, doidão, o que você tá falando? Mas ainda assim, com esse tipo de opinião, tem gente que debate sobre isso, discorda, concorda, só que com o passar do tempo, esse discurso vira: eu acho que no Brasil tem que ter um partido nazista regulamentado pelo Estado. E é um lugar que... O que é pior que isso, sabe? O que é pior do que ter um partido nazista aqui no Brasil? Porque aí nas entrelinhas você tá falando que o nazismo foi bom de alguma forma, você está compactuando com essas ideias. Que tem um sociólogo, um crítico de cultura, que fala, o Raymond Williams, que fala que existem duas ideias. Uma com semente de vida e outra com semente de morte. E o nazismo, no caso, seria essa ideia com semente de morte, que a gente não quer que volte, a gente lembra para não esquecer e meio que retornar de alguma forma, como a gente pensa na historiografia, sobre memória, história, etc. Só que aconteceu e ponto final. A gente sabe que aconteceu, lembra para não esquecer isso, mas não existe essa ideia de retornar essas ideias. Principalmente o nazismo, pô, rolou o Holocausto. Então a gente tem esse pensamento crítico que ideias autoritárias ou totalitárias, que é o caso do nazismo, fascismo, não são ideias que estão postas a priori. Vai sendo construído essas ideias. Por exemplo, na própria Alemanha nazista, não chegou e falou que vai rolar o nazismo, ponto final. Desde ali da Primeira Guerra Mundial, vai rolando os burburinhos, a Alemanha sofre ali com o Tratado de Versalhes, aparece uma pessoa que fala: gente, foi bem ruim esse Tratado de Versalhes pra gente, né? Sim, foi ruim. E essa ideia de que, gente, esse Tratado de Versalhes está prejudicando a gente, evolui gradativamente até acontecer o Holocausto. Então é a gente tentar pensar em alternativas radicais no sentido de acabar com a raiz do problema. Existem movimentos de esquerda radical, marxismo radical, que tem como objetivo acabar com o problema desde a raiz. Existe uma analogia que fala que se você colocar um sapo dentro de uma panela com água fervendo, o sapo pula. Mas se você colocar esse sapo dentro da água fria e ligar o fogão e essa água vai aquecendo aos poucos, gradativamente, o sapo vai lá e morre. Porque ele não sente que tá acontecendo esse problema. E assim é na nossa sociedade quando a gente normaliza esse tipo de discurso. Porque eu ainda acho que esse discurso não chocou tanto quanto deveria. Porque se tivesse chocado tanto quanto deveria, ele estaria preso sem pensar duas vezes. Não ia rolar uma conversa de que, nossa, ele tinha que ser preso. Ele só seria preso. Só que existe uma coisa que a gente não está espantado tanto quanto deveria, pensando no nível de fala que ele teve, de falar que tinha que voltar ao partido nazista, sabe? A gente não deveria nem dar tempo de ficar espantado, porque ele ia sofrer as consequências bem antes por causa da fala dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses discursos que vão escalando até o ponto de chegar nesse nível que chegou essa polêmica do Monark, né? Então, se pensando no que essa polêmica toda pode ensinar pra gente, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido disso aqui. E até a próxima. Tchau.